Olá, feliz Dia da Mulher para você, mulher que me acompanha de todo o Brasil, e você, homem também, que está com a gente a partir deste momento, começando o programa A Vida em Foco, transmitindo via satélite, canal digital aberto e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Bom, hoje é um dia muito especial por causa do Dia das Mulheres, mas além disso, nós temos hoje o dia litúrgico de Nossa Senhora das Lágrimas. Essa devoção belíssima que nasceu aqui no Brasil, na cidade de Campinas, na década de 30, e que você está acompanhando 30 dias de uma jornada espiritual sob o olhar de Nossa Senhora das Lágrimas. E olha que alegria poder falar neste dia com um grande historiador que é o maior propagador desta devoção. Então daqui a pouquinho eu vou conversar com o Rafael Tonon, que está direto lá na cidade de Campinas e que vai deixar ainda melhor essa devoção pelo conhecimento, pela experiência que você vai ter aqui com a gente. Também vamos receber aqui no estúdio hoje a chefe de gabinete da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná, Aline Bettenhauser, para falar sobre as iniciativas da Secretaria. E você vai acompanhar aqui o 5º episódio da série Profissão Mulher. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. (8 de março de 1930). Esta foi a data em que estava Irmã Amália de Jesus Flagelado rezando numa capela e de repente ela se sente levada para o alto. E é nesse momento que aparece a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas. Uma imagem como essa, vestindo uma túnica azul, aliás, uma túnica púrpura, um manto azul, esse lenço da forma como você vê em torno da cabeça branco e segurando um rosário, ou como ela chamou, a coroa das lágrimas. Explicando e dando à irmã Amália esta coroa como uma forma de presenteá-la, dizendo que são as próprias lágrimas dela que nos entrega em contas muito brilhantes. Essa história, ela me cativa de uma forma, e é uma alegria poder hoje, no dia de Nossa Senhora das Lágrimas, dia 8 de março, poder conversar com ele, que é um grande especialista no assunto. Não só especialista, porque além de professor, historiador, filósofo, é o maior propagador da devoção de Nossa Senhora das Lágrimas no Brasil. É um grande devoto de Nossa Senhora das Lágrimas. Então eu vou conversar agora com Rafael Tonon, direto da cidade de Campinas. Meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigada, viu, pela sua participação, por estar aqui com a gente na TV Evangelizar. Muito boa tarde, eu que agradeço muitíssimo, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar com todos que nos acompanham de casa, do seu local de trabalho, assistindo aí ao seu programa e hoje conversando um pouquinho mais sobre Nossa Senhora das Lágrimas. E agradeço especialmente, Rafael, porque é uma devoção. O que eu estudei dessa devoção, muito aprendi com você, dos teus estudos, dos teus vídeos, dos devocionários, claro, rezando também, mas me fascinou entender os detalhes desta história. E eu sei que a gente não vai ter muito tempo aqui para ir nos detalhes, é claro, né? Mas eu gostaria de começar com você perguntando de todo o teu envolvimento, né? Você teve acesso a documentos, você teve acesso a pessoas importantes nessa história e que deram alguns, eu não diria nem sinais, são provas, né? Como que é participar de um processo de identificação, de um devocionário e ir descobrindo tudo aquilo que Deus vai providenciando? Me fala um pouco dessa experiência, Rafael. Essa experiência ela tem um pouco a ver até com a minha profissão, o meu trabalho como historiador. Eu tomei conhecimento da aparição quando eu era criança, eu ouvi falar pela primeira vez, mas era uma coisa tanto quanto desconhecida, não era todo mundo que tinha ouvido falar. Quem me falou pela primeira vez da devoção foi uma missionária de Jesus crucificado, uma religiosa da congregação da Irmã Amália. Essa religiosa que conversou comigo, ela conheceu a Irmã Amália
né, conviveu com a irmã Amália, e ela que me deu esse primeiro testemunho. E como era uma coisa desconhecida, na época eu cheguei até a perguntar para os padres, né, que eu conhecia, eu era coroinha, e aí eu percebi que havia uma confusão de ideias. Alguns padres diziam, não, é muito boa, é verdadeira, é verídica a história, é muito boa a devoção, reze sim. E outros já diziam assim, não, esqueça isso aí está interditado, essa devoção não pode ser divulgada. Isso gerou uma dúvida interior, né? Será que é verdade? Será que não é? Mas por um bom tempo eu esqueci disso. Eu ouvi falar disso, eu tinha 7, 8 anos de idade, esqueci disso, deixei de lado e fui lendo, estudando outras invocações de Nossa Senhora de Fátima, de La Salette, de Lourdes, enfim, e me esqueci um pouco dessa história de Nossa Senhora das Lágrimas. Quando eu fui para o seminário, né, aos 15 anos, que eu ingressei no seminário, eu precisava fazer um enxoval, né, para ir para o seminário e, enfim, né, cumprir todas as exigências ali do seminário. E nesse ínterim, eu recebo um telefonema das missionárias de Jesus Crucificado, que tinha um convento na minha cidade, e essa mesma irmã que me conhecia desde menino, ela falou, olha, nós daremos a você o enxoval que você precisa. Então vem até aqui e tal. E aí eu fui, né, receber esse presente delas e tudo mais. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com a história dos fundadores. Aí ela já não me falou de Irmã Amália, ela falou de Dom Barreto e de Madre Maria Vilac, os fundadores do Instituto, que eu também desconhecia totalmente. E aí, na despedida, ela falou de novo, falou, meu filho, reze a coroa das lágrimas e não sei o que, me deu um folheto, me deu as orações, mas eu fiquei com aquela informação que eu ouvi de um padre que eu confiava muito, ele disse, olha, esqueça isso e tal. Então eu não dei importância. Fui para o seminário, fui morar em Aparecida, e em Aparecida eu me deparei lá com as missionárias de Jesus Crucificado, que tem um convento, elas têm uma casa em Aparecida, e de novo eu ouço falar. E aí isso de alguma maneira causou em mim um certo estremecimento espiritual, um desejo de conhecer a devoção, tá? E eu falei isso para o meu diretor espiritual no seminário, né? Falei, olha, padre, está me causando uma certa inquietação, eu sinto que eu devo procurar alguma coisa. E aí eu já ouvi padres que dizem para esquecer essa devoção, outros que incentivam. E aí, para minha surpresa, esse sacerdote ele falou, não, a devoção ela é verídica, as pessoas envolvidas são pessoas muito idôneas, e eu mesmo posso te dar esse testemunho porque eu conheci a Irmã Amália, eu conheci a Madre Vilac e eu fui ordenado sacerdote por Dom Barreto. Então, olha, né, que mundo pequeno, né? Então eu fui justamente fazer orientação espiritual com um sacerdote que tinha sido ordenado por Dom Barreto, né, que é o bispo da época das aparições. E ele me atestou, me garantiu, falou, não, tudo isso é verídico, tudo isso é verdade mesmo, né? E aí eu falei para ele, bom, então a gente precisa buscar. Falei, como que eu posso buscar mais informações? E ele falou, existe um livro que Dom Barreto publicou na época com todas as mensagens, as conversas de Jesus e Maria com a Irmã Amália. Esse livro se chama Glórias e Poder de Nossa Senhora das Lágrimas. E aí começou a minha busca pelo livro. E não achei, simplesmente não achamos. Não achou o livro? Não, de jeito nenhum. A gente procurava, assim, todo canto. A biblioteca do seminário em Aparecida, ela tem muitos volumes. Inclusive, o seminário até abria para a cidade. Muitos estudantes, pessoal fazendo mestrado, doutorado, pessoal das faculdades ali no Vale do Paraíba, iam muito à biblioteca do seminário, que era realmente um acervo único. E nós achamos a ficha com o título do livro, a prateleira, tudo bonitinho. Quando chegamos à prateleira, não estava lá o livro. Alguém havia removido e não havia reposto o livro. Não achamos. Aí botamos as prateleiras abaixo, procuramos, não achamos. A Academia Marial, que funciona na torre da Basílica de Aparecida, ela tem uma das melhores bibliotecas, né, sobre Nossa Senhora. Títulos do mundo inteiro. Também lá, a gente procurou, achamos a ficha e não achamos o livro. E isso foi se repetindo em vários lugares. E aí, eu falei, bom, né, a gente tem que procurar isso aí. E os anos foram passando, eu saí do seminário, deixei o seminário, comecei a trabalhar numa paróquia aqui em Campinas, a servir na pastoral da catequese aqui numa paróquia.
E os anos passaram e eu ainda com essa coisa. Eu falei, bom, eu acho que ainda tem alguma coisa por fazer nisso aí. E aí em 2010, só em 2010, nós fomos fazer um retiro e calhou de ser um retiro na Casa das Missionárias de Jesus Crucificado em Valinhos, que é uma cidade aqui do lado de Campinas. E nós mudamos de local do retiro de última hora. A gente ia fazer o retiro em outro lugar, teve um problema na casa, tivemos que transferir para o Lar São Joaquim. E chegando ao Lar São Joaquim, na hora que eu chego lá com as crianças para o retiro, eu me deparo com uma religiosa de hábito azul, véu branco. Eu falei, ué, mas essa Casa das Missionárias de Jesus Crucificado? Quando essa religiosa veio na minha direção, eu perguntei, irmã, a senhora é missionária de Jesus Crucificado? Ela falou, que bom, você nos conhece? Né? E aí eu fiquei pensando, olha que coisa, né? Então, providencialmente, as coisas foram acontecendo, e naquele retiro, essa religiosa, ela pediu uma palavrinha no fim do retiro, a gente concedeu, né? Falou, não, irmã, pode falar. Imaginando que ela fosse falar a respeito da Eucaristia, da confissão bem feita, enfim, né? Nós imaginamos que fossem alguns conselhos para as crianças, porque afinal de contas era um retiro de primeira Eucaristia. E ao final, realmente, ela deu alguns conselhos sobre confessar-se bem, falou sobre a importância da Eucaristia na vida do católico, mas depois ela nos disse o seguinte, ela falou, olha, como vocês podem perceber, nós somos irmãs bem idosas e nós guardamos um tesouro. Ela falou, já faz dias que eu venho rezando, e ontem à noite eu senti que Nossa Senhora quer que eu fale, e eu senti que era para falar com o grupo que estivesse na nossa casa no dia de hoje. Eu falei, então não sei por quê, não sei para quê, mas eu sinto que Nossa Senhora quer que eu compartilhe este tesouro. E aí, muito bem, e aí ela começou a narrar toda a história da aparição de Nossa Senhora das Lágrimas. Nossa. Então, todos aqueles pontos que eu desconhecia, que eu estava procurando, de repente, tudo aquilo fez sentido. Apareceram para você. Apareceram para você, né? Exato, aquilo ali, né? E eu fiquei surpreso com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, só que agora eu sei dessa história, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí fui, conversei com a irmã, perguntei onde eu poderia encontrar referências, documentos. Ela me disse, olha, não sei, meu filho, isso aí deve estar em vários arquivos, em vários lugares, isso aí não está num lugar só. E aí ela até me disse, ela falou, olha, é questão de rezar, fazer penitência, oferecer muitos terços, muitos jejuns aí a Nossa Senhora, e Nossa Senhora vai ajudando a encontrar. Passou um tempo, essa religiosa faleceu mesmo. Então, de fato, esse pressentimento, né, que ela tinha de que era preciso comunicar isso se concretizou, né? Mas aí outras pessoas ali já sabíamos disso e continuou essa pesquisa. Bom, passaram-se mais alguns anos, né, até 2014, e eu não tinha encontrado nada ainda, mas já sabia da história. Já tinha um certo conhecimento a respeito da história. Em 2014, às vésperas do meu casamento, eu soube que voltou para Campinas, um sacerdote do clero de Campinas, que havia ido para Roma, e em Roma ele havia defendido uma tese de mestrado, estudando a vida de Dom Barreto. E aí eu falei, nossa, né? Então é um padre que ele vai conhecer essa história de Nossa Senhora das Lágrimas, da irmã Amália, porque são todos contemporâneos, e Dom Barreto é o fundador do Instituto. Falei, bom, vou falar com ele. Falei com ele e ele falou, não, vamos pesquisar e tal. E aí nos juntamos, ele e eu, e começamos essa pesquisa. E aí no meio desse caminho descobrimos que ainda vivia em Taubaté, naquela altura, uma religiosa que tinha sido muito próxima de Dom Barreto. Ela trabalhou na casa de Dom Barreto, essa religiosa, ela limpava a casa, cuidava da casa, cozinhava para Dom Barreto. Essa religiosa conheceu a irmã Amália, conviveu com a irmã Amália, conviveu com Madre Vilac, conheceu todas as cofundadoras e, felizmente, ela estava viva, lúcida e conhecia muito bem a história. Ela estava com 105 anos quando nós fomos falar com ela. Né? Que bênção, que bênção. Nossa, Rafael, é muito bom ouvir você contando esses detalhes, né, de como foi o teu contato e como que Nossa Senhora foi conduzindo. Eu vou pedir para você ficar com a gente mais no próximo bloco para a gente entender um pouco mais a fundo da própria devoção.
E então eu vou sair para um intervalo e você fica comigo, a gente vai sair e já voltamos falando mais da história de Nossa Senhora das Lágrimas. Saímos com imagens de Olinda, em Pernambuco, canal 47.1. E sabia que a Rua Bom Jesus, localizada no Recife Antigo, é a terceira maior, mais bonita do mundo? Tem que conhecer essa rua, né? Volte comigo. De volta com o programa Vida em Foco, ao vivo para todo o Brasil e falando especialmente hoje de Nossa Senhora das Lágrimas, já que a festa litúrgica é hoje, no mesmo dia do Dia Internacional da Mulher, mas eu coloco Nossa Senhora acima de todas as mulheres, né, Rafael? Eu estou aqui conversando com o Rafael Tonon, ele que é historiador, professor, filósofo, consagrado e principalmente muito devoto e propagador dessa devoção de Nossa Senhora das Lágrimas. Rafael, continuando a nossa conversa, meu querido. Bom, você contou um pouco da experiência que você teve nesse processo todo, né? Começou lá na sua infância, já o seu chamado. E eu sei que você tem algo que é muito especial, que pertencia à irmã Amália. Nós sabemos que a irmã Amália, ela teve as visões do próprio Jesus, né? Já na infância ela teve as visões, teve as visões de Nossa Senhora. Dom Barreto, muito rapidamente, aprovou essas aparições, acho que foram 2 anos depois que ela teve as visões. E você guarda uma medalha, não é isso? A medalha que nós conhecemos aqui como medalha milagrosa do Brasil, não é isso? Conta um pouquinho para mim o que você carrega com você. Essa medalha, agora ela não tá... ela tá até aqui pertinho tá aqui de mim, aqui, né? É uma medalhinha que ficou... no terço da irmã Amália. Nessa medalha, ela ficava presa no terço mariano. Porque a irmã Amália tinha lá a coroa das lágrimas, né? Que Nossa Senhora mostrou para ela um modelo e ela reproduziu esse modelo. Mas no terço mariano, terço comum, ela carregava uma medalhinha, que é a medalha de Nossa Senhora das Lágrimas e Jesus manietado. E quando ela faleceu, a irmã Matilde, que foi essa religiosa de 105 anos que eu tive a graça de conhecer, de entrevistar, junto com aquele sacerdote que eu mencionei, na saída, né, do convento, a irmã Matilde me entregou, né, aliás, ela entregou à superiora do convento e a superiora me entregou, falou, olha, a irmã pediu para te dar, isso aqui ela guardou desde o dia da morte da irmã Amália. Ela retirou essa medalha para guardar como lembrança e ela mandou entregar ao senhor, né? Então eu guardo com muito carinho essa medalha, né? Que é uma Se tiver perto, fica à vontade para pegar, viu? Se você quiser. Vou pegar aqui, ó. Porque o pessoal fica curioso para ver essas coisas, viu? Aqui, ó. Eu fiz a mesma coisa que a irmã Amália fez. Eu coloquei no terço mariano, né? Deixa eu ver se chegando aqui mais perto. Chega, a gente está vendo Jesus manietado ali, a sombra dele. Isso, Jesus manietado e do outro lado aqui, Nossa Senhora das Lágrimas. Essa medalha, ela é um pouquinho diferente, né? Ela é mais arredondada do que a medalha normal, né? Que é mais ovalada, né? Sim. Então, isso aqui foi dos primeiros modelos aí de medalha, né? Que foram feitos, né, na época por Dom Barreto. Foi Dom Barreto que mandou fazer. Né? Então, e aí nessa história toda a gente foi descobrindo aí um pouco como as coisas se deram e mais recentemente que a devoção, acredito eu que também por vontade de Deus, né? Eu não tenho dúvidas disso, por vontade de Deus, por desejo de Nossa Senhora, esta devoção, sem que ninguém coordenasse um movimento, sem que nada fosse planejado para que houvesse essa divulgação, muitas pessoas começaram a conhecer a Coroa das Lágrimas e a rezar, outras começaram a difundir as jaculatórias, outras, e aí a coisa foi
crescendo, né? Durante a pandemia, eu tive um acidente, né? Eu tive uma queda, e essa queda me impossibilitou de andar por 7 meses. Nossa. E eu sou leigo consagrado de uma comunidade, a Comunidade Católica Pantocrator. E aí a comunidade, vendo, né, a minha impossibilidade de fazer qualquer tipo de apostolado, me sugeriram para fazer um apostolado online, na internet, começar com as lives. E aí já veio a pandemia, né, tudo estava no online, então a comunidade falou, não, faça um apostolado online, falando sobre fé, sobre cultura, sobre história da igreja. E aí, um dia, escolhendo os temas, eu resolvi falar. Falei, eu vou falar tudo aquilo que eu descobri até hoje de Nossa Senhora das Lágrimas e vamos ver. E quando eu comecei a falar, outras pessoas que tinham documentos, que tinham materiais, começaram a me mandar. Então aí as pontas dessa história, né, aquilo que eu ainda não sabia, não conhecia, a gente foi conseguindo amarrar e aí a gente conseguiu saber daquilo que nós sabemos da história da devoção mesmo hoje, que é muito bonito. Nossa, é linda. Inclusive, a gente está fazendo aqui na TV Evangelizar 30 dias de uma jornada espiritual dentro da Quaresma, e a inspiração foi justamente essa. As lágrimas de Nossa Senhora que ela derrama nesse Calvário, né? Nós estamos nos preparando para a Páscoa de Nosso Senhor, e esses 30 dias de oração nós fizemos a novena. Hoje nós começamos, no dia de hoje, a primeira meditação das 7 dores de Nossa Senhora, vamos fazer, e depois a Via Sacra, que é como está até no devocionário, né? Tudo sob o olhar de Nossa Senhora das Lágrimas. E eu achei, assim, que um tempo tão propício e tão perfeito da forma como foi colocado, né? As lágrimas, como você fala no seu vídeo lá, que essa devoção ela foi guardada por séculos, né? Para este tempo, para esta geração. Somos nós, né? De alguma forma. Então eu queria que você falasse um pouco, Rafael, das promessas, né? Que existem nessa coroa das lágrimas do nosso próprio Senhor Jesus e como, né? Como que foi dada à irmã Amália. Bom, para quem nunca ouviu, eu vou fazer aqui um resumo rápido aqui para quem nunca ouviu, né? Se você que está aqui, né, nos acompanhando, nos assistindo e nunca ouviu falar nada sobre a devoção de Nossa Senhora das Lágrimas, então, rapidamente aqui eu vou pincelar como que a devoção surgiu. A devoção, ela surge dentro do Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado. Dom Barreto, que era o bispo de Campinas na época, Dom Barreto, ele nasceu aqui em Campinas. Em 1910, ele foi escolhido como o primeiro bispo de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, foi ele que fundou a Diocese de Pelotas, né? No Palácio Episcopal de Pelotas tem lá o brasão de Dom Barreto até hoje, né? Então, ele foi o primeiro bispo de Pelotas, ficou quase 10 anos em Pelotas, e depois, com a morte do bispo de Campinas, ele veio para cá. E aqui em Campinas, né, que era a terra natal dele, Dom Barreto ele percebeu o aumento, né, da pobreza e da indiferença religiosa. Então eram dois problemas, um problema social, da pobreza material mesmo das pessoas que estavam aumentando, e o problema da pobreza espiritual, que geralmente uma coisa vem acompanhada da outra. Então muitas pessoas indiferentes à fé, que não frequentavam os sacramentos, que não batizavam os filhos, que não se casavam na igreja, essas crianças não tinham catequese. E ele, no seu zelo de bispo, de pastor, ele começa a pensar numa solução para isso aí. Concomitantemente, né, nessa mesma época, em Campinas vivia uma moça, uma jovem, chamada Maria Vilac, que quis ser freira, ela queria ser monja redentorista. Os redentoristas, eles têm, inclusive aí em Curitiba, eles têm, né, o Santuário do Perpétuo Socorro. Né, os redentoristas, eles têm um ramo masculino que é missionário. Mas o ramo feminino é contemplativo, são religiosas de clausura. E a Madre Vilac tinha uma tia que era monja redentorista, só que o mosteiro redentorista mais próximo era na Bélgica. Nossa. Ela teria que se mudar daqui do Brasil para lá. E ela estava decidida a fazer isso. Quando ela se decidiu, estourou a Primeira Guerra Mundial. E aí ninguém entra, ninguém sai da maioria dos países europeus. E ela ficou muito decepcionada tal, e procurou o diretor espiritual dela, que era um padre salesiano, que a consolou dizendo assim, minha filha, talvez o seu mosteiro seja Campinas, né, seja a sua própria cidade. Então, essa jovem, ela começou a reunir as amigas toda sexta-feira, elas rezavam a Via Sacra juntas,
meditavam na paixão de Cristo e depois saíam para fazer apostolado. Cestas básicas para famílias mais pobres, catequese para crianças que não tinham nenhum conhecimento da fé católica, enfim, elas foram fazendo esse trabalho. E aí, num dado momento, o diretor espiritual de Maria Vilac fala para ela: minha filha, você tem que ir até o bispo e pedir licença para esse grupo de moças, porque esse grupo de moças ele tem que virar uma associação. A ideia era uma associação de moças para rezar e fazer apostolado, era isso. Mas quando ela procura Dom Barreto viu nela e no grupo dela as moças preparadas pela providência de Deus para constituir uma congregação religiosa. E aí o bispo ele faz essa proposta, Maria Vilac, que aceita, e elas constituem o primeiro núcleo de uma congregação religiosa. E aí, nesse meio tempo, né, essa congregação religiosa teria ali a Maria Vilac, ela tinha mais 6 companheiras e começaram a se articular para fundar essa congregação religiosa. Nesse meio tempo, já havia se mudado para Campinas uma imigrante espanhola, Amália Aguirre, que nasceu no dia 22 de julho de 1901, então era uma jovem que queria ser religiosa, que é a irmã Amália, que ela já tinha os seus fenômenos místicos, ela já tinha, enfim, né, uma intimidade com Jesus e com Maria, que era algo sobrenatural já, e ela vem ao Brasil e ela se confessa com Dom Barreto. Dom Barreto, percebendo nela uma alma escolhida, disse a ela que ela deveria procurar um diretor espiritual e ela pede que o próprio Dom Barreto a orientasse. Nossa. E quando ela descobre, né, que o bispo queria fundar uma congregação, ela pede a Dom Barreto se ele não a aceitaria. E Dom Barreto fala: você conversa com a Maria Vilac, se ela te aceitar, eu te aceito. E elas conversaram, se tornaram amigas já na primeira hora. Então a irmã Amália ela foi o 8º elemento, que chegou ali para compor o primeiro grupo das missionárias. Então essa congregação foi fundada em Campinas e elas tinham um trabalho missionário muito amplo. E aí está o hábito delas, né? Está aí na tela, né, a irmã Amália, né, que era o hábito azul e o véu branco. Inclusive a irmã Amália estava tentando entrar em vários conventos, ela foi recusada em vários conventos. Um dia ela entra na Catedral de Campinas e ela se queixa com Jesus. Ela falou: o senhor me disse que me queria religiosa, mas todos os lugares onde eu estou indo, eu estou sendo recusada. Por que o senhor está fazendo isso comigo? E Jesus aparece para ela dentro da Catedral de Campinas e diz a ela: minha filha, você está batendo na porta de várias congregações e ninguém te aceita, porque a congregação onde eu te quero, ela ainda não foi fundada, ela vai ser fundada no ano que vem. Né? E Jesus ele fala: inclusive eu já inspirei como será o hábito será azul e terá um véu branco, serão as cores das vestes da minha mãe. Né? E aí quando vem o projeto da congregação, que tinha realmente o hábito azul, o véu branco, a irmã Amália entendeu, falou: aqui é um... Que legal, nossa, maravilhoso. E a promessa de Jesus para quem reza pela coroa das lágrimas é uma promessa de escutar a todos que pedem pelas lágrimas de sua mãe, é isso, né? Sim, sim. A aparição ela foi muito simples, né? A aparição ela se deu de que maneira? As irmãs, o instituto era recém-fundado e no dia 8 de novembro de 1929, o que aconteceu? O irmão mais velho da Madre Maria Vilac passou pelo convento para pedir orações pela sua esposa, que já estava desenganada dos médicos, né? Então, imagine, era uma mãe que tinha já seus filhos pequenos, né? Uma escadinha, e ela estava grávida de mais um bebê. E essa mãe teve um desmaio, ela foi levada ao hospital aqui de Campinas, e com os recursos da medicina na época, os médicos disseram para o esposo: olha, ela tem um tumor no cérebro, nós não temos condições, nós não temos recursos, não temos meios para salvá-la. Então, assim, só Deus mesmo, né? E esse homem, pensando nos filhos pequenos, pensando no bebê, né, que estava sendo gestado, que também morreria junto com a mãe, pensando na esposa, ele passa pelo convento e pede orações. Elas eram só 8 religiosas, né? Então, todas ficaram sabendo ali daquela situação. A Madre Vilac, que era cunhada, né, dessa mulher adoentada, ela exclama, inclusive, ela dizendo: meu Deus, o que vai ser das crianças? Então, é nesta ocasião
em que a irmã Amália, tomando conhecimento dessa situação, ela pede permissão para a madre se ela podia subir até a capela do instituto que ela queria rezar. E a madre deu essa permissão, ela sobe até a capela, se coloca diante do altar e ela fala para Jesus no sacrário. Ela diz: Jesus, se tiver alguma coisa que eu ainda possa fazer por essa mãe de família, eu estou disposta a trocar a minha vida pela dela. Se for para o Senhor levar alguém, então que o Senhor me leve, mas preserve a vida dessa mãe, né, que tem os filhos pequenos para criar e tudo mais. E aí é interessante que Jesus aparece. Então a primeira aparição é de Jesus, a primeira grande aparição, ensinando a devoção de Nossa Senhora das Lágrimas, ela foi uma aparição de Jesus. É Jesus quem ensina a devoção. E Jesus então se coloca diante dela, aparece, e Jesus diz de maneira muito direta para a irmã Amália, falou assim, ela pergunta o que ela podia fazer para conseguir aquela graça. E Jesus diz, ele diz, peça pelas lágrimas da minha mãe. Então pronto, só aí já estaria revelada a devoção, né? Peça pelas lágrimas da minha mãe. Mas a irmã Amália insistiu, para ter certeza de que ela seria ouvida, ela insiste, ela fala para Jesus, como eu devo pedir? Aí ele ensina a oração, que é o que a gente reza hoje, né? Isso, aí Jesus ensina as orações, ele diz, olha, quando você for pedir, você diga assim, vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. E depois, meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. E ele faz uma promessa, ele diz, minha filha, tudo o que vocês me pedirem pelas lágrimas de minha mãe, eu sou obrigado amorosamente a dar. Nossa. E Jesus ele faz uma comparação, ele diz, se vocês que têm mães pecadoras, imperfeitas, se comovem diante das lágrimas das suas mães, imagine eu. Diante da minha mãe, que é imaculada, santíssima, então eu não tenho como não ouvir um apelo feito em nome das lágrimas da minha mãe. Rafael, maravilhosa assim, essa história. Eu tô aqui com a produção no meu ouvido aqui por causa do tempo. Sim. Então eu vou fazer um convite para o pessoal que está nos acompanhando para ir lá no teu YouTube, porque eu sei que você conta a história de uma forma maravilhosa, porque eu acho injusto a gente cortar aqui, né? Mas eu preciso respeitar o tempo. E eu quero aproveitar, né, para a gente fechar e te agradecer. Eu vou fazer um convite aqui para você, tá? Para você pensar com carinho aqui. A obra Evangelizar quer ser a casa de Nossa Senhora das Lágrimas. Você me ajuda? Opa, claro, sem dúvida Muito obrigada, meu querido, muito obrigada, viu? Olha, agradeço de coração a tua presença aqui e Deus te abençoe na tua jornada e nos teus estudos, nas tuas histórias e em toda a devoção que você traz pra gente, viu? Muito obrigada mais uma vez, Rafael. Amém, grande abraço. Obrigada, um abraço para você de Campinas também, que me acompanha. E agora a gente vai para um intervalo, saindo com imagens da cidade de Cascavel no canal 50.1. Já eu volto com você. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com você de todo o Brasil e com a Produtos que Evangelizam. Denise, seja bem-vinda, tudo bem? Graças a Deus. O que você trouxe hoje pra gente? Hoje, especial Dia das Mulheres, né? Nossa Senhora das Lágrimas está aqui conosco. Então, todo o kitzinho dela, especialmente para quem está fazendo, né, os 30 dias. A jornada espiritual. A jornada espiritual. Então, eu tenho aqui o devocionário dela, a capela, a coroa e a medalhinha também. Maravilhoso. Então, especialmente. E o nosso livro do Padre Reginaldo Manzotti, que está imperdível, né, Carol? Sim, então, quem ainda não adquiriu, lançamento Alma Ferida, Alma Curada. Muito bem. Aqui. E lembrando também, né, aproveitando, para quem deseja ser um revendedor da Produtos que Evangelizam, entre em contato conosco. Se você conhece alguém ou alguma loja também que deseja revender os nossos produtos, entre em contato. Produtos que Evangelizam aqui em Curitiba, ao lado do Santuário, né? Loja física Curitiba, Fortaleza e também o nosso site, Carol. Muito bem, muito obrigada, viu, Denise? Ó, corre lá, Nossa Senhora das Lágrimas, que a gente estava falando até agora há pouco, né? Mas agora a gente muda um pouco a pauta para nós entendermos mais sobre o papel da
Secretaria Estadual de Política para Mulheres, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Estou aqui com Aline Bettenhauser. Falei certo, minha querida, seu nome? Certinho. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Minha querida, eu queria focar aqui naquela caravana do Paraná, né, que está bem falada, que vai ter esse ano. Pode falar um pouquinho para a gente? Posso. Então, a Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa foi criada há um ano, né? Temos um ano. Nova ainda, né? Nova, estruturamos a casa e criamos o Paraná Unido pelas Mulheres, levando as caravanas, rodando o Paraná todo. Fizemos 10 encontros, onde a gente levou nossa equipe técnica, junto da secretária Leandro Dal Ponte, aos municípios. Certo. Conversando diretamente com os prefeitos e os técnicos, as secretárias de Estado, para que a gente levasse um sistema de governança, explicando, ensinando como criar novas estruturas para as políticas de mulheres, igualdade racial e pessoa idosa dentro dos municípios. Então, formativo. Isso, foi um sistema de governança para fomentar a criação dentro dos municípios. E como que você vê o papel desta mulher na política para esse ano? O papel da mulher na política nós somos a grande maioria dos eleitores que existe hoje. Nós somos a maioria. Se você vê, Carol, que nós só pudemos começar a votar em 1932. Tão recente, né? Tão recente, ontem. Ontem, e somos a maioria, somos as pessoas que cuidam. Nós trabalhamos 22 horas a mais, considerando em relação aos homens, porque existem os trabalhos domésticos, os afazeres. Tudo isso? 22 horas a mais? 22 horas a mais. Nossa. Estamos sempre na política do cuidado, né? Cuidando de quem cuida. Então, existem sim mulheres hoje em cargos de poder, de chefia. Mas a gente precisa entrar dentro da política. A gente precisa, sim, de mulheres na política, porque só nós, mulheres, sabemos das nossas dores. Sim. Só nós, mulheres, sabemos o que nós passamos. E só nós, mulheres, estando lá dentro, no executivo, legislativo, vamos saber o que trazer e o que beneficiar para nós mesmas. E acreditarmos que nós somos completamente capazes, né? E você mencionou um ano praticamente de secretaria, mas já teve aumento de investimentos, né, para essa área. Como que está para esse ano? É esperado? Como que vai ser usado esse investimento? Nós tivemos uma visão sensível, espetacular do nosso governador, que no primeiro ano já nos trouxe um aporte de 6 milhões junto com a Assembleia Legislativa para que nós implantássemos o Fundo Estadual da Mulher. E já no primeiro ano, em conversa, governo de estado e secretária, criamos o fundo e conseguimos fazer um repasse de fundo a fundo, secretaria para os municípios, para a ponta, para a estruturação desse sistema de governança que nós criamos junto na caravana. Fizemos esse repasse. Foram 75 municípios, 5.305.000. E agora, para o próximo ano, nós vamos levar a segunda rodada da caravana e o governador já anunciou um aporte de 20 milhões. Nossa, então uma expectativa muito positiva. Positiva porque a gente precisa hoje proteger, promover meninas e mulheres paranaenses, cuidar das raças e das gerações. E nós precisamos erradicar todo que é tipo de preconceito, discriminação e desvalorização dos nossos vulneráveis. Muito bem, então muito trabalho à frente, né, Aline? Muito trabalho à frente. Muito trabalho como Incansável. chefe de gabinete, que estou falando aqui com ela, Aline Bettenhauser, Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Minha querida, será que a gente pode pensar um pouco nos desafios que tem também, né? São muitos desafios, né? O primeiro é isso que eu acabei de dizer, que é erradicar qualquer tipo de preconceito que vem ainda estrutural, cultural, que a gente carrega, né? Desde o início da história da humanidade. Fazer trabalhos de conscientização, promover encontros, promover na educação, trazer políticas públicas que cheguem realmente à casa dos munícipes, que a gente consiga já, como esse repasse fundo a fundo que a gente conseguiu fazer em menos de 12 meses, que a gente consiga já estar atuando ali, dentro da casa das mulheres, dentro da casa das meninas e mulheres paranaenses.
Muito bem, muito bem. Olha, agradeço a tua presença, viu? Seja sempre bem-vinda, que dê tudo certo nos teus planejamentos, viu? Muito obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada a você. Pela oportunidade. Meus queridos, está chegando o nosso primeiro Evangelizar é Preciso Divinópolis, no dia 16 de março, e eu não podia deixar de convidar você, porque nós estaremos lá durante toda a tarde do sábado, a partir do meio-dia, em oração com você, momento de capelinhas, teremos o terço das Santas Chagas, teremos show com o Padre Reginaldo Manzotti, missa, teremos um momento também com o Padre Christian Shankar, tudo isso para você de Minas Gerais, região de Divinópolis, dia 16 de março. Então, compareça, faça já a sua inscrição através da compra da camiseta, como aparece para você neste telefone que está aí para mais informações. E hoje a gente tem uma missa, deixa eu pegar aqui essa missa é importante divulgar. Hoje nós teremos uma missa às 19h30, que será transmitida ao vivo, direto da paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa, em Fazenda Rio Grande, Paraná. Hoje, pelo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é a Santa Missa das Rosas, com o Padre Walter de Jesus. Você acompanha ao vivo aqui às 19h30. E todos os dias na nossa programação, nós estamos com a nossa jornada espiritual com Nossa Senhora das Lágrimas. Por isso, eu convido depois você a acessar o YouTube, TV Evangelizar Oficial, para você ver todo o material que nós preparamos dessa devoção, assistir inclusive essa entrevista que eu fiz anteriormente com o professor Rafael Tonon e rezar conosco nesses 30 dias. Hoje, que é dia de Nossa Senhora das Lágrimas, nós começamos a meditação das 7 dores de Nossa Senhora. Então nós vamos meditar pelos próximos 6 dias e depois vamos iniciar a Via Sacra sob o olhar de Nossa Senhora das Lágrimas. Todos os dias às 9h45 aqui na programação da TV Evangelizar e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Acho que todos os avisos eu dei, né, produção? Todos os nossos avisos. Eu queria terminar com aquele videozinho especial que Padre Reginaldo Manzotti fez, porque afinal hoje é o Dia Internacional da Mulher. Então eu quero trazer uma mensagem especial, eu não. Padre Reginaldo que fez no Experiência de Deus. Produção, tá com o vídeo pronto aí? Acompanhe comigo. E hoje, de modo muito particular, colocamos a realidade das mulheres, mães, trabalhadoras desempregadas, a exemplo de Nossa Senhora, a mãe, mulher, mãe perfeita, singela, doce, pura, é mulher. Pedindo a Deus que tire do meio de nós o feminicídio, que tire de nosso meio tanta violência contra a mulher, discriminação. Nossa Senhora, exemplo de mulher, de maternidade, de escuta da palavra de Deus. Nós te pedimos pelas mulheres de hoje. Não importa a realidade em que se encontram, o que importa é o apelo que vem do céu e a transformação que acontece. Ó Santa Mãe, não me deixe, me ajude a carregar a minha cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terminar com a oração da Ave Maria. Então, feliz
Dia Internacional da Mulher para você, mulher, para as mulheres da sua vida, homem. Um ótimo fim de semana. Na segunda-feira a gente vai falar sobre o poder da oração. Eu espero você às 3h30 da tarde. Fica com Deus.